Eu era cética, eu só acreditava no que era comprovado pela ciência. Eu era estudante da USP, uma das universidades que mais produz conhecimento no mundo. Então, tudo que eu falasse na universidade, num seminário ou num trabalho, tinha que ser baseado em artigos científicos. Então, minha mente foi condicionada dessa forma. Eu só acredito no que é comprovado e que possa ser reproduzido. Até que começaram a acontecer coisas comigo, experiências espirituais, energéticas, que começaram a entrar em conflito com essa mente acadêmica, científica que eu tinha. E eu comecei a questionar muita coisa. E eu comecei a perceber que não é porque algumas experiências ainda não são comprovadas e reproduzíveis pela ciência, que não quer dizer que aquilo não aconteceu. E que tem muita coisa que a gente ainda não entende e que a gente ainda não comprovou pela ciência. E eu vim contar para vocês os meus relatos pessoais, experiências que aconteceram comigo que me fizeram começar a acreditar em tudo isso. E hoje em dia eu trabalho com isso, eu trabalho com energia, eu trabalho com espiritualidade. Então eu passei por um conflito muito grande dessa mente racional, acadêmica, científica, com esse meu lado espiritual, que hoje em dia eu já não tenho mais nenhuma dúvida de que existe, porque eu tive inúmeras provas dentro da minha vida, com pessoas, clientes, que me comprovaram tudo isso. Então essa minha experiência empírica já é suficiente para mim. Enquanto a ciência não consegue provar, eu sei que dentro da minha vida eu consegui provar isso. Não eu, mas tudo que aconteceu comigo me comprovou que outras coisas existem, coisas que a gente não vê, coisas do mundo invisível. A fé tem um poder muito grande. A cura, também é invisível, não é sempre dos remédios, não é sempre da medicina ocidental. Então eu comprovei muito dessas coisas com experiências pessoais. Então eu vim aqui pela primeira vez na vida expor isso publicamente. E algo bem delicado para mim, bem vulnerável. Então eu peço que você veja esse vídeo com o coração aberto, com esse olhar de empatia, de compaixão, porque quando as pessoas me contavam experiências espirituais delas, mesmo que eu era muito científica, eu não falava, não, isso não é verdade, eu ficava nesse lugar de curiosidade, parece ser algo muito intenso, uma experiência muito interessante, mas eu ainda não tenho por que acreditar nessas coisas, sabe? Então, você acreditando ou não, talvez te traga algo esse vídeo, talvez você também tenha tido experiências desse tipo e a gente pode conversar sobre isso, e assim eu me sinto um pouco menos sozinha aqui, uma pessoa que veio desse mundo acadêmico, mas de qualquer maneira eu acho tudo isso muito interessante, A vida é algo muito interessante e que tem muita coisa que a gente ainda não entendeu. O meu nome é Denise, eu tenho vários vídeos aqui de autoconhecimento, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal, de viagens, então se você gosta desses temas, se inscreve aqui, me deixa um comentário. Eu estou começando a criar esses vídeos e isso está me preenchendo de uma forma muito bonita. Então vamos começar com a minha primeira experiência, que eu já estou arrepiada só de pensar. É bem naquela época, dos anos 90, que começou a ter internet e tudo mais. Eu conheci um menino pela internet que era super espiritualizado. Eu chamava ele de meu mestre espiritual. E eu ainda era cética nessa época, mas eu estava começando a me abrir para ver qual que é dessa tal de espiritualidade. E aí um dia eu acendi uma vela no meu quarto e eu estava falando com ele e perguntei para ele, olha, acendi uma vela no meu quarto aqui, tem algum problema? E já falando para vocês que eu não tive uma educação religiosa, nunca tive religião nenhuma. Enfim, aí perguntei para ele se tinha algum problema acender a vela e ele falou, não tem problema nenhum, mas você acredita em anjos? Eu falei, não sei, nunca aconteceu nada comigo para eu acreditar em anjo, mas também não vou falar que eu não acredito, porque eu não sei. Ele falou, então tá, então se você estiver aberta a uma experiência, pega um papel e uma caneta e coloca um desejo grande que você tem, e enfim, aí ele escreveu toda a estrutura para mim da carta, o que eu tinha que escrever no começo, no final e o desejo no meio. E ele falou, guarda essa carta num lugar sagrado para você, sei lá, debaixo da cama, uma coisa assim, e daqui uma semana eu vou te falar o que você faz com isso. Aí eu, beleza. Aí eu escrevi na carta que eu queria que minha mãe melhorasse, porque minha mãe tem muitas dores, ela tem fibromialgia,
E, enfim, ela sofre muito com essas dores, né? Então eu pedi lá que ela ficasse sem dor e que a minha avó ficasse bem também. E a minha avó morava na frente da nossa casa na época. E aí, beleza, aí passou a semana, até esqueci disso. Aí, dali uma semana, eu fui na minha aula de Kung Fu, porque eu fazia Kung Fu na época, e aquele dia, particularmente, eu esqueci meu celular. Algo que era muito estranho, porque eu sempre estava com ele. E aí, no final da aula, o meu amigo me pegou para conversar e não parava mais de falar. E eu falando, eu tenho que ir embora para casa, porque minha mãe vai ficar preocupada, eu esqueci meu celular e tal. E eu sei como minha mãe é muito preocupada com tudo. E aí eu cheguei meio que atrasada em casa, né? Tipo, muito depois do que eu estava acostumada a chegar depois da aula de Kung Fu. E minha mãe já estava saindo com o carro de casa desesperada para ir me procurar no bairro e tal, porque eu não chegava nunca e tal. Falei, mãe, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ela, eu tô preocupada porque você não chega e eu vi um negócio estranho. Esqueci de contar. Naquele dia, ele me mandou um e-mail, esse meu amigo, meu mestre espiritual, me mandou um e-mail falando para eu queimar a carta. Aí naquele dia de manhã eu queimei a carta e tal e fui pro meu dia normal. Esqueci de comentar isso. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe desesperada, falando que tinha visto um negócio e que ela já começou a imaginar o pior. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Não, porque eu vi um negócio e eu achei que você, que aconteceu uma coisa com você. Eu falei, calma, mãe. Aí que eu lembrei da carta, do anjo, não sei o quê. Aí eu falei, olha, talvez eu saiba o que você tá falando, mas me conta, né? Porque eu não queria influenciar ela pra ela falar, então foi isso mesmo, eu vi não sei o quê. Eu falei, me conta primeiro, depois eu te falo o que eu fiz. E perguntei pra ela, falei, mãe, você tá com alguma dor hoje, agora? Dela, não tô com nenhuma dor, que estranho, eu sempre tenho dor. Nos últimos 20, 30 anos eu sempre tive muita dor e hoje eu não tô com dor. Aí eu, caramba, tem algo estranho aí. Daí ela me contou que ela tava, era uma casa em São Paulo e tem 2 andares. Ela tava no andar de cima dos quartos, tem um banheiro lá, e ela tava passando do quarto dela pro banheiro. E ela viu alguém, que ela achou que fosse eu ou meu irmão, passando de um quarto pro outro. E ela não deu bola, né, normal. Aí ela desceu, tava na cozinha, aí do nada ela vê uma bola de luz, assim, tipo, na altura da cabeça de alguém descendo a escada, tipo, voando, assim, flutuando, e vindo na direção dela, e ela só ficou assim, tipo, sem reação, né? Ficou olhando aquilo, aí essa bola de luz parecia que estava procurando alguma coisa, aí veio na direção dela, ficou parada um tempo na frente dela, e depois foi flutuando, saiu da nossa casa pela janela e foi em direção à casa da minha avó. Aí ela me contou isso, eu fiquei assim, eu não tô acreditando nisso, tipo assim, isso tem a ver com aquela carta que eu escrevi, que eu queimei. Aí meu cérebro entrou em parafuso, mas eu fiquei feliz porque ela estava sem dor, entende? Isso era o mais importante para mim, não era no que eu precisava acreditar, no que tinha acontecido, tipo, caramba, ela tá sem dor, que maravilhoso. E aí eu fui falar com a minha avó, perguntando se ela viu alguma coisa, se ela sentiu, mas aí minha avó falou uns negócios nada a ver, assim, que eu não acreditei muito nela, enfim. Ela não tem a mesma credibilidade da minha mãe eu acredito muito mais, agora minha avó, não sei. Enfim, essa foi a primeira experiência, que aí minha mãe contou pro meu pai, nossa, e meu pai até hoje me zoa, falando, chama as bolas de fogo lá pra cuidar de você, pra te deixar bem. Até hoje ele me zoa. Aí, enfim, aí anos depois, eu fui numa cerimônia espiritual, e eu tava numa meditação profunda, e aí começou a vir uma voz na minha cabeça, bem suave, assim, falando para eu, naquela noite, acender uma vela e colocar minhas mãos em cima aqui da minha mãe, na barriga dela, porque ela, aí não, acho que era do lado esquerdo, eu não lembro, sei lá, do esquerdo ou direito, e ficar ali durante um tempo. Aí eu falei, mas isso aí parece reiki, né? Eu falando na minha cabeça. Isso aí parece reiki, eu não faço reiki, eu não sei como é que é. Não se preocupa, Denise, acende a vela, coloca suas mãos, coloca bem nesse lugar na sua mãe, porque a gente vê que ela tem alguma coisa aqui que vai de frente para as costas dela, que é meio sério, mas só acende a vela, coloca as mãos ali, que a gente vai fazer todo o trabalho para você. Aí eu assim, né? Tipo, que história maluca, mas beleza. Cheguei em casa, falei, mãe, você tem alguma coisa aqui na barriga, do lado esquerdo, tal, que vem de frente para as costas e que, sei lá, te traz alguma dor ou algum desconforto dela? Como é que você sabe disso? Eu nunca te falei isso, eu nunca falei para ninguém, porque eu já fui em vários médicos e nunca nenhum médico sabe o que é, já fiz vários exames
então para não preocupar vocês, eu nunca comentei nada. Eu falei, não importa como é que eu sei e tal, mas eu posso fazer isso em vocês, de colocar minhas mãos e tal. Dela, mas isso é reiki, você não sabe fazer reiki, deu. Eu sei que eu não sei, mas vamos só fazer uma experiência, né? Tipo, se não der nada, tá tudo bem também. Dela, tá bom, se for ajudar, né? Vamos lá. E aí eu fiz isso. Acendi a vela, coloquei as mãos em cima dela, na barriga dela, fiquei 40 minutos e minhas mãos queimaram tanto, assim, parecia que tava a 100 graus, eu juro. Eu falei, nossa, tem alguma coisa diferente aqui, né? Tudo bem, fiquei lá até parar essa sensação das minhas mãos. Aí no dia seguinte, minha mãe contou que dormiu 3 vezes mais do que normalmente. Ela sempre dormia umas 4 a 5 horas por noite, e aquela noite ela tinha dormido 12 horas seguidas. Algo que nunca aconteceu na vida dela. E eu falei, mãe, como é que tá aquela dor, aquele desconforto? Ela, não tem mais. E eu falei, como é que estão as suas dores do corpo todo dela? Não tô com dor. É assim, eventualmente as dores do corpo voltaram nos próximos dias, por diversos motivos, só que aquela dor, aquele desconforto naquele lugar, que ela já tinha ido em médico e tal, sumiu para sempre. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Como que isso é possível? Nossa, eu juro, eu tô toda arrepiada de contar isso, porque ao mesmo tempo que eu julgo, né, com essa minha mente científica, eu tenho certeza que isso não é coincidência, sabe? Não tem como ser coincidência tudo isso. Enfim, aí continuaram as experiências. Aí eu fui fazer um curso de Reiki, né, depois de tudo isso eu fiquei encucada, assim, eu falei, vamos ver qual é que é desse Reiki aí. Aí no primeiro nível do curso de Reiki, eu tava fazendo Reiki numa mulher, que eu nem conhecia, nem sabia o nome, e aí quando chegou no chakra abaixo do umbigo, né, que é o chakra sacral, o chakra sexual, eu comecei a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Eu comecei a chorar do nada. Eu comecei a sentir uma dor emocional, assim, muito grande. E comecei a sentir algo sobre gravidez, sobre luto, uma coisa, assim, bem profunda mesmo. Um sofrimento grande, sabe? Em relação a esse lugar, nesse corpo dessa mulher. E aí passou o curso todo, tal. Chegou no final do curso, eu falei, deixa eu falar com essa mulher, né, para tentar entender o que eu senti e tal. E expliquei para ela a situação. Eu falei, olha, quando eu estava nesse lugar, nesse chakra, com as minhas mãos ali, eu comecei a sentir muita dor emocional, muito sofrimento, alguma coisa com luto, com gravidez. Você sabe o que pode ser isso? Falei isso com muito medo, né, de tocar algum assunto delicado para ela. E ela falou, faz uns 2, 3 anos que eu e meu marido estamos tentando engravidar, ter um filho, só que não tá dando certo, a gente não consegue, nenhuma gravidez foi até o final. E isso é muito difícil pra gente. A gente realmente tá sofrendo muito com isso. Aí eu fiquei chocada. Eu falei, como que eu consegui sentir essas emoções que são dela? E aí, depois disso, assim, começaram vários eventos desse tipo. Principalmente fazendo reiki. Quando eu trabalhei em navios de cruzeiro na Europa, com, assim, uma profissão que não tem nada a ver, um cargo que não tem nada a ver, que é Social Hostess, International Hostess, que eu trabalhava com idiomas, fazia anúncios no navio, fazia excursões com os hóspedes, eu dava palestra nos teatros, eu participava das festas, enfim, meu trabalho era socializar lá, e informar os hóspedes. Só que às vezes eu fazia reiki para amigos, quando eles estavam meio mal, precisavam de algum apoio, assim, sabe? Eu oferecia reiki e eu fiz para muita gente. Eu lembro que teve uma mulher que era a cantora principal do teatro, uma italiana, que ela tava mal, assim. Aí eu e meu amigo, que também é reikiano, a gente foi lá fazer reiki nela. E nossa, eu e ele, a gente viu tanta coisa nesse reiki. Eu lembro que eu vi uma cena dela olhando assim num lago, ela olhando para a água parada e refletia, né, como se fosse um espelho. E ela viu o rosto dela se transformando num monstro. E aí eu não entendi nada daquilo que eu vi também, né? Eu sempre vejo as coisas, não sei o que que é. E aí depois vou falar com a pessoa para ver por que que eu vi aquilo, né? Se faz sentido e tal. E aí depois ela foi contar pra gente que ela tinha que cuidar da mãe dela, só que ela não tinha paciência com a mãe dela. Acho que a mãe dela era muito chata e precisava de muita ajuda, assim, física. E ela às vezes tratou mal a mãe e tal, até fisicamente, sabe? Não sei o que que ela fez, mas que ela se considerava um monstro por causa disso. Ela, assim, a autoimagem dela era tipo, meu, eu sou uma pessoa muito ruim. E aí no Reiki eu vi aquela cena e tudo fez sentido.
Teve uma outra menina, uma amiga minha do navio, que eu fui fazer reiki nela, também vi várias coisas. Aí, assim, uma cena bizarra, que eu vi ela procurando desesperadamente uma boneca gigante, assim. E, meu, coisas que não faziam o menor sentido, sabe? Mas, assim, procurando, assim, com a vida dela, aquela boneca, que a boneca era muito importante pra ela, era como se fosse uma filha e tal. E aí, depois do reiki, fui falar com ela. Falei, olha, Gi, eu vi você buscando uma boneca desesperadamente, como se fosse sua filha, como se sua vida dependesse disso e tal. E ela falou, como que era essa boneca? Aí eu descrevi e tal, ela falou, durante muitos anos eu tinha essa boneca gigante, que eu levava ela para vários lugares, inclusive para o meu trabalho, e tratava ela como se fosse a minha filha, porque eu nunca consegui ter filho e filha, e meu sonho era ter uma filha. Então eu levava essa boneca e tratava como filha. Hoje em dia tem os bebês reborn, né? Mas na época não tinha isso. E até os colegas de trabalho dela tratavam a boneca como se fosse filha e tal. E aí um dia, não sei o que aconteceu, eu não lembro da história direito, mas essa boneca não estava mais na vida dela, não sei se roubaram, se ela perdeu, não sei o que aconteceu. Mas assim, eu pensei, mas como que isso pode ser possível, sabe? Como que pode vir uma imagem na minha cabeça de coisas que a pessoa vivenciou na vida dela e que eu não tinha a menor ideia disso, sabe? Era o passado dela, nunca tive essa conversa com ela. Então, eu comecei a questionar muita coisa. E depois disso, eu fiz muitas doações de reiki na minha vida. Eu fiz doações de reiki no hospital da criança, que pertence à USP, que pertence ao Hospital das Clínicas, desculpa, em São Paulo. E eu peguei casos, assim, das crianças que têm as piores doenças do Brasil, casos que nenhum médico conseguiu descobrir o que era, né, diagnosticar e tratar. E eu fazia reiki nessas crianças e nas mães das crianças. Eu fazia reiki em casa, para qualquer pessoa que quisesse, né? As pessoas vinham fazer reiki comigo. E depois eu comecei a fazer leitura de aura também. E aí eu comecei a perceber que eu me conectava com a pessoa num nível que eu me conectava com o campo energético dela. E eu conseguia ter informações que aconteceram com ela, ou informações sobre o que está acontecendo na vida dela, informações de saúde, do estado dos órgãos físicos delas, informações sobre as emoções delas, sobre pessoas do passado, situações traumáticas, situações de todos os tipos, inclusive dessa boneca, né? Enfim. E aí eu percebi que, poxa, essa conexão que a gente tem com as pessoas não é só física, ela é muito mais do que isso. Ela é energética, ela é emocional, ela é espiritual. E quando a gente treina isso, né, algumas pessoas já têm esse canal um pouco mais aberto, mas também é treinável, a gente consegue fazer essa leitura da energia das pessoas. E outra história que aconteceu muito interessante comigo foi que quando eu estava na Itália, foi antes de embarcar no segundo navio que eu embarquei, eu estava procurando um restaurante para comer, e aí acabei indo para um lugar que era uma escola de yoga, restaurante, e aí a mulher que trabalhava lá era uma brasileira. E o restaurante já estava fechado, já tinham acabado assim o período das refeições, só que eu cheguei lá com tanta fome, falei com a mulher e ela falou, não, imagina, eu vou fazer um prato para você, não se preocupa. E a gente começou a conversar e ela falou, você sabe o que é leitura de aura? Você conhece piracanga no Brasil? Eu falei, não, o que é? Nunca ouvi falar. E ela começou a falar que ela estava num período de treinamento de leitura de aura, que ela fez um treinamento lá, um curso, e ela tinha que oferecer essa leitura de aura para não sei quantas pessoas, tinha um número exato lá. Eu falei, bora aí, vamos fazer. Aí eu fui na casa dela no dia seguinte, ela fez essa leitura de aura para mim, que é basicamente ler chakra por chakra, né? Fazer uma leitura da pessoa, da energia dela durante 1 hora. E ela só sabia o meu nome, ela não sabia nada sobre mim. E todas as informações que ela falou sobre mim eram, assim, muito exatas. Tudo, assim, sobre a minha relação com a minha família, sobre o meu passado, sobre a minha personalidade, sobre os meus sentimentos, sobre quem eu era. Ela sabia mais do que eu, sobre mim mesma. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei muito chocada, muito chocada. E aí eu embarquei no navio e fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, piracanga, leitura de aura. Eu fiquei 10 meses, eu acho, no navio. E quando eu voltei do navio para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o que era piracanga, o que era leitura de aura, e fui para Piracanga fazer o treinamento de leitura de aura.
E aí depois disso que começou assim mais, né, a minha carreira como terapeuta energética, com a espiritualidade e tudo mais. E eu percebi que o reiki que eu fazia para as pessoas como doação, eu já estava fazendo uma leitura de aura, sem querer, sem saber, sem perceber. Era muito involuntário isso para mim. E aí, com a leitura de aura, era algo que tinha uma estrutura. Então, você senta, você faz isso, né? Tem todo um ritual, uma meditação para você se limpar energeticamente para poder fazer isso para as pessoas. E aí, eu desenvolvi o meu próprio método, assim, de leitura de aura, né? Eu não consegui usar muito tempo essa estrutura da escola da leitura da aura. De Piracanga, que é maravilhosa, tá? É muito maravilhosa, funciona super bem, só que eu percebi que, para mim, eu fazia de outro jeito, mais naturalmente, e eu confiava mais no jeito que eu tinha para fazer a leitura de aura. E aí, né, aí a cada leitura de aura que eu fazia, foi comprovando mais para mim de que tudo que vinha na minha mente, todas as sensações que eu sentia durante essas sessões, elas vinham de um lugar muito real, não era da minha cabeça, eu não estava inventando essas coisas. E aí, assim, cada leitura de aura que eu faço, cada sessão de reiki é um presente para mim, sabe? Porque, tipo, a pessoa se abrir o campo energético dela para mim, para eu fazer uma leitura dela, é algo tão sagrado, tão especial, sabe? Tão vulnerável, e a pessoa confia em mim, sabe? É como você ficar nua, mas de alma, de frente para alguém que você não conhece. Então, é uma profissão, assim, que eu exerço com muita honra, sabe? Com muito respeito, muito amor, muita compaixão, num lugar de estar ali só como canal mesmo, sabe? E é isso, foi assim que começou a minha vida na espiritualidade, foi assim que eu comecei a acreditar nas coisas e ouvir mais a minha intuição. A intuição é um pouquinho mais difícil, né? Porque às vezes a gente não sabe o que é um sistema de defesa, se é uma voz de medo, né, que tá falando, não faz isso, ou não fala com essa pessoa, porque você teve experiências passadas ruins, traumáticas, e às vezes é a intuição te falando algo, né? Então, isso aí é algo que ainda pode se confundir. Agora, com a espiritualidade, com as sessões energéticas, né, de reiki, de theta healing que eu faço também, de leitura de aura, é um lugar assim, só de canalizar. É um lugar que eu já não duvido mais de nada, sabe? Se eu tô bem limpa, né, se eu faço minhas meditações, reiki para mim mesma, para me limpar, é algo que eu sei que tudo que eu tô vendo, tô sentindo, pertence à pessoa. Eu tô lendo ela, lendo o campo energético dela. E, enfim, é uma honra enorme para mim e conflitou muito, né, essa minha mente racional, acadêmica, científica, com esse meu lado espiritual. É algo que eu ainda estou aprendendo como que eu quero trazer isso para o mundo, esses meus dois lados que são muito fortes, porque a galera da espiritualidade não gosta da ciência, tipo assim, não liga para a ciência. E a galera da ciência, né, tipo, ri da espiritualidade, faz piada e tudo mais. Então, eu sei que existem pessoas como eu, que gostam desses dois lados, esses dois approaches, assim, né, abordagens, só que é difícil encontrar essas pessoas, então é algo que eu não falo com todo mundo, né, eu sou ou essa pessoa acadêmica da saúde, da ciência, ou essa pessoa espiritual. Então, esse canal aqui também, o meu intuito é de conseguir trazer esses dois assuntos, né, porque eu sou uma pessoa só, mas isso tudo está integrado dentro de mim. E eu acho que mais e mais a gente vai ter mais pesquisas comprovando o que a espiritualidade já fala há muito tempo, o que os monges do Tibete já falam há muito tempo, né? A meditação já estão comprovando cientificamente, né, os benefícios já há alguns anos já, que é algo que antigamente riam da cara dos monges, né? Tipo, a pessoa senta ali, fecha o olho, fica ali horas, que idiota, sabe? Enfim, muitas coisas hoje em dia já são comprovadas, e eu acho que isso vai ser mais e mais comprovado, daqui 30, 50 anos, eu acho que vai já tá tudo, tipo, caramba, a gente já sabe que tem muita coisa invisível aí, né, a gente não consegue ver, não é tangível, mas são fatos, sabe? E, enfim, dá até um pouco de medo, assim, porque a gente só existe numa dimensão ínfima, né, da existência maior, da consciência maior. Então, a gente tem muito a aprender ainda, muito, e a gente tem que ter muita humildade, sabe, de não falar, não, isso não existe. A gente não sabe,
tudo que existe hoje, que a gente sabe que existe 200 anos atrás, 1000 anos atrás, as pessoas falavam, isso não existe. Então a gente não pode falar o que não existe, né? A gente tem que se manter curioso, tem que ter um olhar de curiosidade, de observação e de experiências empíricas também. O que aconteceu comigo, eu só acredito porque aconteceu comigo e porque tinha pessoas envolvidas que me trouxeram essas informações comprovando que eu não estava louca, porque senão poderia ser um caso de esquizofrenia ou sei lá, sabe? Às vezes fica bem no limiar ali, né, de transtornos mentais com a espiritualidade. Até por isso que a gente tem que ter muito cuidado também. Mas quando tem outras pessoas envolvidas que te confirmam o que você está sentindo, vendo, aí já é outra história. Então é isso, me fala aqui o que você acha de tudo isso, se você é uma pessoa que acredita na espiritualidade, ou se você é da ciência, ou o que isso te trouxe, porque se você é como eu e gosta dessas duas abordagens, me fala aqui para eu não me sentir sozinha e para eu saber que, pô, a gente, né, tem mais pessoas como eu, tudo isso faz sentido, né? Se você também tem as suas experiências, conta aqui, eu vou adorar saber essas experiências. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta se você quer mais vídeos desse tipo, de espiritualidade, de energia, porque eu tenho já muitos anos agora de experiência nisso e eu posso falar cada vez mais, ensinar sobre energia, sobre o campo áurico, né, o nosso campo eletromagnético, que eu adoro esse tema. Eu já li muito sobre isso e eu vivencio isso diariamente na minha carreira, né, no meu trabalho. É isso, fica bem, um beijo e até o próximo vídeo.